de 2017. Ordem do dia. A ordem do dia prevê a apresentação da minuta da proposição proposta pelo relator deputado Luiz Carlos Rauli. Com a palavra, o relator para sua explanação. Excelentíssimo presidente Hildo Rocha, excelentíssimos senhores deputados, deputadas, senhoras e senhores que estão aqui presentes, de todas as partes do Brasil, a imprensa. Depois de quase 8 meses de debate e discussão por todo o Brasil, tivemos a oportunidade de apresentar até a noite de ontem 72 palestras, debates. Ainda temos umas 30 agendadas e haveremos de cumpri-las todas para que a sociedade brasileira e os setores da economia, trabalhadores, empresários, profissionais liberais, governos, parlamentares, possam tomar conhecimento da proposta. Até aqui, até ontem, defendemos conceitos que foram aceitos por todos, por onde nós tivemos a oportunidade de apresentar a nossa proposta. E 120 audiências que eu concedi para setores da economia brasileira, tanto de trabalhadores, empresários, profissionais liberais, academia, município, Estado, União, estão todos contabilizados. E, finalmente, na semana passada, o presidente da República quis também assistir uma desta palestra. Saímos do Maranhão, onde estávamos com o Hildo Rocha e o Pedro Fernandes, com uma belíssima debate que fizemos na capital, São Luís. Vim direto na madrugada para Brasília e, por 2 horas, debatemos o projeto com o presidente da República e os ministros da área econômica. Ministro Meirelles, ministro Diogo, ministro Moreira, ministro Embaçaí, os vice-ministros e diretores desses ministérios. E a Receita Federal tinha alguns membros também presentes. Então, o doutor Gastão Toledo foi designado pelo presidente da República, já em fevereiro, para ser o representante do governo aqui com esta comissão e com este relator. Desde fevereiro, temos mantido diálogo com ele quase que semanalmente. Passo a passo, também o ex-presidente do IBGE, hoje presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, participou muito, o Afif Domingos da SEBRAE, que, por sua vez, a pedido nosso, do presidente Hildo e meu, o Rodrigo Maia encaminhou ao SEBRAE para que contratasse a FGV Rio, para que fizesse a parte de cálculos, ferramentas de cálculo, e esta fase avançou, agora recentemente, patrocinada pelo IBGE, pelo SEBRAE Nacional. E também o Instituto Atlântico tem conversado com a gente, e, nos últimos 20 dias, o IPEA Nacional. Esse texto que está aqui, que eu saí pelo Brasil, na Câmara, falando com deputados, com senadores, com deputados estaduais, com vereadores, com prefeitos, ele é fruto de um trabalho técnico elaborado pela consultoria da Casa. Nós temos aqui os nossos consultores, que são a base deste parlamento, que o nosso desempenho parlamentar depende muito da qualidade técnica dos nossos consultores. E aqui nós temos uma equipe de altíssimo nível. Alguns deles estão aqui presentes, estão ali, peço que levante os nossos 2 colegas para estar ali com a mãozinha. São muito introvertidos eles, viu? Mas trabalham muito bem. Mais o doutor Adailto, o Hugo, que me assessora também no gabinete, e o nosso gabinete trabalhando em conjunto. O que nós defendemos e estamos propondo ao país é o que o Brasil já deveria ter feito há 50 anos. É o modelo europeu. É o IVA, que é cobrança nacional destino, o excise, que é o imposto seletivo de alguns itens da economia, e o imposto de renda clássico.
a manutenção da cobrança previdenciária empregado-empregador, os patrimoniais, propriedade territorial, urbana, rural, transmissão, veículos e transmissão causa-morte inter-vivos. E o imposto regulatório, que é o importação e exportação. Esse modelo europeu, que foi adotado pelo Canadá e, em parte, pelos Estados Unidos, porque a diferença que os Estados Unidos não quis um IVA de débito e crédito. Adotou o sales tax, mas também adotou o seletivo. Então, o que vem a ser o IVA? O IVA é a soma do ICMS e do ISS, que forma a base, que é a mesma base do PIS/COFINS. O PIS/COFINS tem a mesma base da soma do ICMS e do ISS, que é mercadorias, bens e serviços. Então, juntando todos esses tributos da mesma base, consumo, lembrando, temos 3 bases universais tributárias: a propriedade, a renda e o consumo. Então, cada país decide quanto ele quer pôr de carga em cada uma dessas bases e qual é a carga global que você tem. A carga específica nessas bases e dentro da base consumo e da renda você trata os desiguais desigualmente. Trata os que ganham menos com uma mais favorecida tributação. O que não acontece no Brasil. Nesses 50 anos, o Brasil, sem nenhum planejamento tributário, foi, ano a ano, reinventando a roda e destruindo a economia, concentrando a carga tributária no consumo, e, com isto, aqueles que ganham menos pagam mais. Segundo o IPEA, em um estudo da FIP São Paulo, hoje, uma família de R$2.000, 2 salários mínimos, tem 53,9% de carga tributária. Quem ganha acima de 30 salários, 29%. Ora, se a carga tributária global é 35%, e o imposto, quem paga é o consumidor, é o cidadão, é o contribuinte, aqueles que ganham menos cobrem a diferença daqueles que ganham mais. Então, é o Robin Hood e as avessas que nós temos no Brasil. Por isso que, no Brasil, o mercado consumidor brasileiro é restrito. Países que adotaram tributar mais a renda e o consumo e a propriedade, países que optaram para que seus cidadãos tenham mais poder aquisitivo para comprar mais, se transformou numa economia de grande mercado de consumo. Se a grande maioria da população tem baixo poder aquisitivo, os salários já são baixos. A carga tributária em cima deles é muito grande. O que ele ganha, me contava outro dia, num dos debates, em R$1.000 de salário líquido no Brasil, tem R$900 de encargos. Nesse R$1.000 líquido, tem 53,9% de carga, R$539. Quer dizer, ele custa 900 a mais. Na hora que você vai gastar esse dinheiro para a sua sobrevivência familiar, incide, na média, R$539 de imposto. A hora que essa mesma pessoa vai numa loja de departamento comprar um fogão, uma geladeira, em 2 anos, 3, chega a pagar 400% de juro. Então, e as empresas, que nós jogamos toda essa carga tributária em cima das empresas, perderam competitividade. Essas empresas não conseguem competir com nenhuma empresa de outro país. Por isso, os produtos, mercadorias e bens que vêm de outros países chegam mais barato no Brasil. Mesmo você colocando a carga tributária no Brasil, os produtos brasileiros, com raras exceções, perdem a competitividade. Então, nós matamos o consumidor, matamos a empresa produtora, geradora do bom emprego, e, com isto, nesses últimos 37 anos,
o Brasil cresceu menos do que a média mundial. O que eu explico na minha palestra, que do começo do século XX até 1980, o Brasil cresceu. Só que de 1940 a 1980, o Brasil cresceu bem acima da média mundial. De 1981 até 2016, o Brasil cresceu menos do que a média mundial, que é de 3,1% e 3,2% ao ano. Esta diferença de 37 anos crescendo menos, poderia, se tivéssemos crescido a média mundial, o Brasil teria um PIB de mais de 10 trilhões, não um PIB de 6.200. Com isso, a renda per capita brasileira se aproximaria da renda per capita portuguesa. Se crescêssemos como os tigres asiáticos, China e os países do Sudeste Asiático, o Brasil teria um PIB per capita igual da Espanha. Então, o nosso problema é econômico. Mas o que tem que ver o sistema tributário com o que você está falando, tudo, o direito tributário, o capítulo do sistema tributário na Constituição e as leis derivadas, destruíram a competitividade das nossas empresas. Por que que nesses últimos anos o Brasil não cresce? Não crescendo, não tem emprego, gerou 14 milhões de desempregados, 62 milhões de pessoas inadimplentes, metade das empresas inadimplentes, União, Estado e município deficitários, crise fiscal absoluta, trabalhadores perderam renda, 20 e poucos milhões de subempregados e a economia estrangulada. Nos últimos 3 anos, 2014, 2015, 2016, o mundo cresceu 9,9%, a China 25, 26% e o Brasil menos 8%. Se você quiser alargar para 6 anos, o mundo cresceu 20%, a China cresceu 55% e o Brasil menos 0,7%. Esse parlamentar, com 7 mandatos, 45 anos de vida pública, afirmo categoricamente, pelos meus conhecimentos de economia, de finanças públicas, o Brasil tem que fazer a sua simplificação tributária, sem reinventar a roda. A reforma tributária, que não é reforma, a palavra é muito ruim, é reengenharia, simplificadora e harmonizadora do sistema tributário brasileiro ao sistema tributário europeu. Ela vai representar mais da metade da solução do problema da economia brasileira. Vai fazer o Brasil crescer. Se o Brasil não crescer, não haverá receita. Não adianta as receitas municipais, estaduais e federal querer revolver o cascalho. A figura que eu uso é o ouro de Serra Pelada. Foi tirado tudo, só sobrou cascalho. E no meio do cascalho, algumas pepitas de ouro. Se as empresas não forem recuperadas, metade delas estão inadimplentes e devendo, elas não voltarão a funcionar a pleno vapor e, não funcionando, não gerarão empregos e não gerarão riqueza e não vão recolher impostos. Quando as economias crescem, a receita cresce acima do crescimento econômico. Mas quando a economia decresce, as receitas caem mais. Esta é a razão central da crise financeira de Estado, município e União, que, por sua vez, não consegue nem pagar a reposição inflacionária dos seus servidores. É isto. Então, o que nós estamos propondo aqui é algo muito maior do que aconteceu no Plano Real, que foi o combate da inflação e a estabilidade econômica. Aqui nós estamos trabalhando o redirecionamento da economia brasileira para trilhos já testados. Nós não propusemos nenhuma invenção, nenhuma inovação. Eu não criei nada, não inventei nada, sou coordenador desta comissão, presidida pelo Hildo Rocha, com ilustres parlamentares,
estamos coordenando e sistematizando o modelo que já deveria ter sido implantado no Brasil há 50 anos. Então, o que nós estamos fazendo isso? A proposta é o IVA clássico, destino, o seletivo, que é um pedaço do IVA, a base IVA, que é a mesma base do ICM e do ISS, tem 96 setores da economia, por sua vez, se desdobram em quase 500 mil itens tributáveis, sendo que na base consumo, o que mais tem crescido nas últimas décadas é os serviços, diminuindo o peso da indústria e o peso da agricultura. O Brasil ainda depende de 7, 8% do PIB da agricultura pecuária in natura. A Europa, apenas 2%, Estados Unidos, 1%. Na medida que o país cresce, o PIB aumenta, o peso do agronegócio in natura diminui. Com isto, diminui o peso da indústria. Com isto, a área de serviço cresce. Então, a base tributária do IVA vai absorver o ISS, que é do município, uma base imensa, sim, subtributada. Então, ela vai vir para um IVA, para que não altere a tributação de cada setor desse, nós vamos discutir, não nesse texto constitucional, aqui hoje é o texto constitucional, notas explicativas e comparativos. As alíquotas, a carga tributária será discutida nos projetos de leis que vão regulamentar a nova estrutura tributária. Em princípio, entre 10 e 11 projetos derivados do novo texto. Um projeto de IVA, onde vai ser discutida alíquotas, vão ser discutido todo mais. Um projeto do seletivo, um projeto novo do imposto de renda, para fazer a fusão do imposto de renda com a CSL, um projeto para o super simples, que vai ter uma outra modalidade que deve ser discutida em função da extinção do ISS, do ICMS, do IPI, do PIS, COFINS, da CID, salário de educação, IOF, PASEP e CSL. Esses 10 itens serão extintos e o que vem no lugar não tem nenhuma conexão com os impostos velhos. Ok? Como o IVA não terá comunicação com o seletivo. É uma base da base, o seletivo é um pedacinho do IVA. Energia elétrica, combustíveis, telecomunicações, cigarros, bebidas, veículos, pneus e autopeça. Esses 7 itens serão tributados monofasicamente, uma só vez. Não fará parte dos demais 500 mil itens tributáveis do IVA. No IVA, nós estamos propondo zerar as alíquotas de 2 itens essenciais aos trabalhadores e à população: comida e remédio. Por quê? Não estou inventando também. A média de tributação de comida no mundo é 7%. A nossa é 34%. Remédio, medicamento, é próximo de 0%. O nosso é 33%. Então, ao fazer isto, na nossa proposta, de imediato, uma família que ganha R$2.000, que gaste 1.200 em comida e remédio, teria, hipoteticamente, reduzido 33% de 1.200, R$400. Como existem uma série de itens da cesta básica isentos, poderíamos reduzir isso para R$300, que seja 250, seria um ganho permanente maior do que foi dado no Plano Real nos primeiros anos. Porque o ganho do Plano Real foi inflacionário. E esse ganho é permanente na vida dessas famílias. Outros itens, outras ações, mudar a base da arrecadação do consumo para a renda e a propriedade, serão desenvolvidos numa grande negociação e entendimento aqui nesta casa, nesta comissão e no plenário, com os partidos políticos, com trabalhadores, empresários
e governo. É possível fazer escalonado ao longo de muitos anos. Nada que afronte o status quo de hoje. Não queremos nem alterar as cargas tributárias setoriais, nem o montante, neste momento, do que tem propriedade, renda e consumo. Mas queremos, ao longo dos próximos muitos anos, fazendo o ajuste da carga do sistema tributário brasileiro, aproximada da média da carga mundial, da propriedade, da renda e do consumo. Está claro isto? Tá. Então, não será feito nada abrupto. Esta proposta contém a espinha dorsal, que é o que tem no texto constitucional. Descritivos. Esse novo IVA será administrado pelos estados numa associação dos fiscos, cada um dos 27 unidades fiscais e mais das cidades que têm fisco do ISS criado, vão se associar num fisco nacional, com lei federal, com comando centralizado dos estados, uma espécie de um colegiado, que estamos ainda montando essa discussão, para que este órgão eminentemente técnico, como o da Receita Federal, nós entendemos que os dois órgãos têm que ser eminentemente técnicos, comandariam a arrecadação. A Receita Federal do Imposto de Renda, do Seletivo e da Previdência. A do IVA com os estados, ajudando a arrecadar o IPVA. E talvez até o transmissão causa-morte inter-vivos. Então, essa estrutura vai simplificar. Nós vamos diminuir o contencioso, que hoje é de 2 trilhões, está em demanda na Justiça Federal, estaduais, e nos CARFs federais, estaduais e municipais, 2 trilhões de reais de demandas, 1/3 do PIB. Com a simplificação, com a desburocratização, a legislação única, esse espaço do contencioso vai diminuir 80% ou mais. Então, segundo, a renúncia fiscal de 500 bilhões ano, 200 bilhões no ICMS, 284 na Receita Federal e uns 40, 50 bilhões do ISS, vão reduzir mais de 70%, porque acaba com a guerra fiscal, acaba com os impostos. O que fica de residual, renúncia do Simples, do imposto de renda, recibo médico, recibo de dentista e, claro, alguma outra coisa que seja nacional. As renúncias terão que ser nacionais, não mais pontuais. O que for dado para um tem que dar para o país inteiro, para que o sistema seja um sistema transparente, isonômico, de concorrência. Outros mecanismos vamos utilizar para ajudar regiões. Né? Então, outro ganho, a burocracia. O que se gasta hoje numa empresa para cumprir as obrigações acessórias municipais, estaduais, federais, não são só 2.600 horas. 2.600 é federal, mais de 4.000 estadual. E não tem o cálculo municipal. Então, ao simplificar, a desburocratizar, cobrança do IVA online, eletrônica, no ato da transação, da compra, da venda, da mercadoria, do bem de serviço, você praticamente quase zera o ato declaratório. De bilhões de declarações diárias que são feitas, só o Paraná, de 50 mil empresas, das 300 mil que tem nota eletrônica, geram 4 milhões de notas fiscais eletrônicas dia. As pequenas e micro não têm obrigatoriedade de nota eletrônica no Paraná. Então, imagine um sistema de cadastro nacional único, CNPJ único, nota fiscal eletrônica única, cobrança que será feita, segundo os estudos que nós já temos, cada empresa terá uma conta bancária linkada ao fisco, ao IVA, ao seletivo. Cada transação comercial, débito e crédito, quem paga da primeira etapa, passa para a segunda etapa, deduz financeiramente. Se eu vendia por 100,
foi para 200 para a segunda etapa. O primeiro 100 pagou, quando ele vender por 200, ele abate os 100 e paga os 100 e vai para a terceira etapa. Na ponta, está sendo estudado qual vai ser o tamanho do benefício a ser dado para a micro e pequena empresa, porque hoje, o sistema que tem, que fui eu, inclusive, o relator, criamos 21 faixas para que a micro e pequena empresa, em 5 tabelas, uma para comércio, uma para indústria, uma para serviço e mais 2 de serviço. Então, no meu pensamento, do que está sendo estudado, isso acaba tudo, fica um benefício direto na margem de valor adicionado, com um ganho extraordinário, para que a empresa não fique presa na sua faixa e ele não tenha ânimo de querer crescer. Bom, outros ganhos. Sonegação, que segundo alguns estudos que eu tenho apresentado nas minhas palestras, chega a 23%. Evidentemente, com um sistema moderno, eletrônico, vai diminuir muito. Desde 2015, a Receita Federal, autorizada pelo Congresso, já tem todas as informações de todo o depósito e saque de R$2.000. Então, já tem outros instrumentos de controle. Acreditamos que essa sonegação, com o novo modelo simples que nós estamos fazendo, nacional, simplificador, tecnológico, vai diminuir a sonegação. Já falei da burocracia. Esse custo que tem hoje da burocracia, ele vai direto para melhorar o desempenho da empresa, a competitividade, recursos humanos e etc. Sonegação, corrupção, vai diminuir o espectro de possibilidades de corrupção nesta área, de fraudes, etc., que enquanto você está indo no objetivo fisco, tem gente, né, que está planejando N diretrizes para burlar o fisco, que é o famoso, né, a sonegação, a elisão, né, o contencioso, que alguns são legais e outros não são. Né? O que nós temos que fazer, que a planta brasileira, norte, sul, leste, oeste, ao desonerar também máquinas e equipamentos, que só o Brasil e o glorioso Paquistão tributam máquina e equipamento. Ninguém no mundo tributa. Um trator que vai colher, que vai trabalhar a terra, um caminhão, ativo fixo. E exportação, que é onde o Brasil e qualquer país do mundo faz de tudo para exportar, para aumentar o emprego e a riqueza do país, e que gera saldo positivo, nós estamos matando as empresas exportadoras porque não está sendo devolvidos os créditos que eles têm direito na exportação. Em função da crise fiscal, esses exportadores estão morrendo. Então, nós também vamos resolver isso. Vamos ter que sentar e discutir como é que vai ficar o passivo disso, do velho modelo. Outra questão que vai ser discutida à frente, como vai sair do velho modelo para o novo modelo. Isso vai ter que ser pactuado, União, Estados, Municípios, empresários e trabalhadores, pelo Congresso Nacional, que aqui é onde nós vamos discutir isso. Essa proposta é dos 513 deputados, dos 81 senadores, dos 27 governadores, dos 5.574 prefeitos, de todos os trabalhadores, de todos os empresários, de toda a população. Ela não é uma proposta, ela é uma proposta suprapartidária de todo o país, ela é para todos. Aqui é onde nós vamos nos concentrar em tornar o sistema mais eficiente, para que todos possam ganhar, trabalhadores com emprego e salário, empresário com a sua empresa com rentabilidade, né? O governo com capacidade de melhorar a sua arrecadação e cumprir com os seus programas de educação, saúde, segurança, justiça e social. Então, tenho certeza absoluta de que esse processo, que há 30 anos se arrasta aqui nesta casa, a memória, os estudos que tem aqui a consultoria, trouxeram todas as propostas que tem hoje e foi discutido nesses últimos 30 anos. Acredito que tenha falado quase tudo para dizer assim, isto aqui, a partir de agora, estará no portal da Câmara,
dos Deputados, por 2 semanas, né, Hildo? Por 2 semanas, 12, 14 dias, para que todos possam se manifestar com críticas, com sugestões. Claro, prefiro as sugestões, mas também, se as críticas forem bem fundamentadas, também as acolhemos, com muita paciência. Às vezes sai matéria em jornal, uma parte grande das pessoas querem discutir o assunto, mas tem uma parte que não quer discutir, não acredita nada. Eu sou um homem de muita fé e de muita convicção política nesses 45 anos de vida pública. Sou um social-democrata cristão, convencido de que o Estado brasileiro precisa funcionar e funcionar bem, para poder produzir o melhor para a sociedade. E não há outro caminho a não ser fortalecer o que o Estado tem, a economia brasileira, os parlamentos. Né? Eu me lembro, Hildo, quando nós discutimos o super simples, havia muita gente que não acreditava que poderíamos conciliar o interesse dos estados, dos municípios, da União, da micro e pequena empresa, da média e da grande empresa. E aprovamos aqui nesta casa, numa comissão como esta, né, Júlio César, Pedro, Arruda, esse projeto por unanimidade. Foi aprovado na Câmara e no Senado, mas discutimos a exaustão. É o que nós estamos fazendo. Vamos discutir, Vec, a exaustão. Panunzio, que era deputado na época também. Aqui não tem esquerda, centro, direito, para cima e para baixo. Aqui é o interesse nacional. Discussão em cima do projeto para torná-lo melhor. Então, não temos assim a pretensão de achar que isso aqui está tudo completo. Aceitamos, sim. Né? Isso também a parte humana que foi feito esse trabalho. Aqui foi feito um descritivo, o pretexto preliminar e a tabela comparativa. E tem uma parte de cálculo. Nós vamos trabalhar exatamente, em 2015, que é a base de cálculo, 850 bilhões de receita da arrecadação de 2015, sem contar o imposto de renda, né? E sem contar a contribuição previdenciária e acho que não tem aqui também os patrimoniais. Então, está colocado aí para vocês e está aberto quem quiser fazer perguntas, farei o máximo para responder, se não conseguir, tem os nossos assessores, consultores que estão aqui conosco. Eu acho assim, o momento de fragilidade do país permite essa grande mudança. Nós precisamos ter pessoas positivas, falando positivamente, né, contra aquelas aves de mau agouro que acham que nada dá certo no Brasil. Vai dar certo, sim. Esse é um passo decidido para resolver metade dos problemas da economia brasileira. A outra metade é o que está em discussão. Algumas coisas já foram aprovadas e outras que devem ser feitas. No mais, Hildo Rocha, agradeço. Acho que já falei o suficiente e vamos para o debate. Muito, muito obrigado até aqui a todos, principalmente o pessoal da consultoria, dos setores todos que estão nos apoiando nesse processo, e a paciência e a tolerância do Hildo e da comissão, que me autorizaram a ir para o Brasil para fazer o que nós fizemos até agora aqui. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Parabenizo o deputado Luiz Carlos Rauli, relator.